Era ainda madrugada quando Valentina Stepanovna abriu os olhos. O relógio marcava 5 horas, e um clarão fraco do poste da rua se infiltrava pela cortina fina, projetando uma mancha pálida no teto. Ela permaneceu imóvel, ouvindo a respiração pesada do marido ao lado, um som ritmado e incômodo, como ondas batendo sem descanso na praia, mas sem trazer nenhuma tranquilidade. Há anos esse era o seu ritual: acordar antes do despertador, fixar o olhar no vazio acima da cama e revisar mentalmente a lista interminável de afazeres do dia. Só que ultimamente, além da ansiedade habitual, um sentimento novo se aninhara dentro dela, bem no fundo do peito, como um hóspede indesejado que se recusa a ir embora. Uma sensação de desespero surdo que crescia a cada manhã. Quando foi que tudo começou a desandar? Pensou Valentina, deslizando com cuidado para fora da cama, evitando qualquer movimento brusco que pudesse acordar Anatoly. Não era preocupação que a fazia agir assim, era medo. Ele detestava ser perturbado antes da hora que considerava oficial para levantar. Os chinelos gastos e com a sola descolando, arrastaram-se silenciosos pelo chão de linóleo. Valentina já pensara 1000 vezes em comprar um par novo, mas sempre surgia algo mais urgente: remédios para a sogra, contas atrasadas, a despensa vazia. Assim, ela seguia usando aqueles trapos nos pés, como se eles fossem um lembrete constante de todas as coisas que deixará para trás. A cozinha recebeu com um ar frio e quieto. Do lado de fora, o dia mal começava a clarear. Na casa dos Krasnov, as manhãs seguiam um cronograma rígido. Às 6 em ponto, o café da manhã devia estar pronto. Sem exceções. Mesmo nos fins de semana, quando os ovos na geladeira estavam quase acabando, ela sabia que, com a pensão da sogra no dia seguinte, daria para repor. Com movimentos mecânicos, Valentina pegou 3 ovos, um pedaço de queijo ressecado e um maço de salsinha murcha. Para o marido, uma fritada com 2 gemas; para a sogra, um omelete macio; para si mesma, um ovo cozido mole. Até na comida ela economizava, embora as mãos doessem da noite de plantão na policlínica e o corpo pedisse algo mais substancioso. O pão, cortado em fatias finas, estava um pouco duro do dia anterior, mas ainda comestível. Anatoly detestava sobras, como ele dizia, mas comprar pão fresco todos os dias era um luxo que não podiam se permitir. Então ela o torrava levemente, disfarçando a textura ressecada. De repente, enquanto picava a cebola para a fritada do marido, um pensamento a atingiu como uma faca: eu vivo como um rato, com medo do menor barulho. De onde teria vindo aquela comparação? Talvez da infância, quando o pai repetia: a coragem conquista o mundo. Só que a sua coragem havia se dissolvido há muito tempo, afogada em anos de submissão silenciosa. No corredor, o assoalho rangeu. Raíssa Semyonovna, a sogra, sempre acordava cedo, herança de 40 anos como carteira dos Correios. Bom dia, Valiusha, cumprimentou em voz baixa, entrando na cozinha. Alta, ereta apesar da idade, os cabelos brancos presos em um coque impecável, o ralo de banho desbotado abotoado até o pescoço. Dormiu bem, Raíssa Semyonovna? A pressão não incomodou? Perguntou Valentina, já sabendo a resposta. A noite toda havia sido uma batalha. Ora a cabeça latejava, ora uma tontura a fazia sentir como se estivesse em um barco à deriva. Os comprimidos acabaram, confessou a sogra, esfregando os templos com cansaço enquanto se sentava pesadamente no banco. Valentina serviu-lhe uma xícara de chá. Hoje eu falo com o Tolia. Prometeram guardar uma caixa para nós na farmácia. A sogra franziu a testa. Não comece o dia com pedidos, filha. Você conhece o gênio dele. Mas o que fazer? Suspirou Valentina baixinho. Sem os remédios não dava, o médico havia sido claro. Raíssa Semyonovna apenas apertou os lábios, como se também não quisesse começar amanhã com uma briga. Mas a briga viria, disso não havia dúvida. Anatoly encarava cada despesa familiar como se fosse um fardo, como se estivesse bancando o tratamento de uma estranha, não da própria mãe. Pontualmente às 6 horas, o dono da casa entrou na cozinha. Anatoly Viktorovich, homem robusto com a barriga já despontando sobre a calça e os cabelos rareando, examinou a mesa com um olhar crítico. De novo esse queijo barato? Cutucou uma fatia com o garfo. Quantas vezes eu já falei para comprar um de marca russo de verdade? Mas é quase o dobro do preço, arriscou Valentina, servindo-lhe o chá. Então compra menos pão, retrucou ele, tomando um gole ruidoso da caneca. Você não sabe mais gerenciar nada. Ela calou-se. Discutir era inútil. Só pioraria as coisas. E ainda tinha que abordar o assunto dos remédios. Esperando o momento em que Anatoly terminasse a fritada e seu humor amainasse um pouco, Valentina arriscou. Tolia, os comprimidos da mamãe acabaram. Na farmácia disseram que a caixa está 3.000.
Você está de brincadeira, explodiu ele batendo a caneca na mesa. 3.000? Ontem eu te dei 2 notas para as compras, anteontem também. Isso sem contar a passagem. Dinheiro não nasce em árvore, mas é para a saúde da sua mãe. Ela olhou para a sogra, buscando apoio, mas Raíssa Semyonovna mantinha o rosto impassível, os olhos fixos na janela. Anatoly tirou do bolso da calça um maço de notas novas, 5.000 bem amarrados com um elástico. Agitou-os diante do nariz da mulher, como se quisesse provocá-la. Vê isso aqui? É para o negócio, para investir. E vocês só sabem sugar, sugar sem parar. Aqui eu me mato de trabalhar, e em casa só vejo gastança. Valentina baixou os olhos, sentindo um nó se formar na garganta. A sogra permaneceu ereta, mas o silêncio na cozinha ficou ainda mais pesado. Foi então que Raíssa Semyonovna quebrou o impasse, com uma voz firme que surpreendeu a todos. Filho, sua mãe precisa desse remédio. Não dá para arrumar alguma coisa? Anatoly olhou para ela primeiro com espanto, depois com irritação. Resmungou algo enquanto enfiava o dinheiro de volta no bolso. Tá bom, à noite a gente vê. Talvez eu dê um jeito. E antes de sair, virou-se para Valentina. E você? Não vá desperdiçar mais um tostão. Para que você precisa de dinheiro? Só faz é comer. Quando a porta se fechou atrás dele, Valentina deixou-se cair na cadeira, as mãos tremendo levemente. A humilhação ardia por dentro, mas chorar não vinha, as lágrimas haviam secado há anos. Não se preocupe, murmurou Raíssa Semyonovna, tocando-lhe o braço com delicadeza. Ainda tenho um pouco guardado da minha pensão. Não, de jeito nenhum. Reagiu Valentina, enxugando os olhos com pressa. Vou pedir emprestado a Galina Ivanovna. Amanhã eu devolvo, quando você receber. Na policlínica, o ritmo era o de sempre, correria, filas, cochichos dos pacientes. Valentina trabalhava no automático, medir pressão, aplicar injeções, preencher prontuários. 30 anos fazendo a mesma coisa, e mesmo assim ainda gostava do que fazia. Ali, pelo menos, ela se sentia útil. Durante o intervalo do almoço, quando ficou a sós com Galina Ivanovna na sala das enfermeiras, a amiga notou seu ar abatido. Valia, o que foi? Tá com uma cara de enterro hoje. Ela tentou disfarçar com uma piada, mas Galina, com seus 30 anos de profissão e um faro apurado para ler pessoas, não se deixou enganar. Foi aquele seu marido de novo? Perguntou em voz baixa. Dessa vez superou. Não deu o dinheiro do remédio da sogra, mas não teve vergonha de mostrar uma pilha de notas que está guardando para o negócio. Galina balançou a cabeça, desanimada. Até quando você vai aguentar isso, menina? Faz 5 anos que me separei do Mikhalit. E olha eu aqui, viva, respirando aliviada. Às vezes a solidão é melhor que essa vida de cachorro. Pra onde eu vou? Rebateu Valentina, amarga. A casa está no nome da sogra por causa das isenções fiscais. Sabia que nos dias de hoje ter onde morar era prioridade. Então você vive como uma agregada na própria família, sentenciou Galina sem rodeios. E ele abusa porque sabe que você não tem saída. Foi demais. As lágrimas vieram sem aviso e Galina, sem dizer nada, a abraçou pelos ombros. Depois, com determinação, levou até o depósito dos materiais de limpeza, onde ninguém poderia vê-las. Entre baldes e vassouras, Valentina finalmente desabou, soluçando anos de dor engolida. Chora, chora, sussurrou Galina, acariciando suas costas. Mas depois se enxuga e não deixa ele ver mais uma lágrima. Entendeu? Não mostre fraqueza. Eles farejam isso como tubarões farejam sangue e aí apertam ainda mais. Naquela noite, ele chegou em casa de humor incomum. Até ligou a televisão em volume baixo, algo que nunca fazia, como se quisesse deixar espaço para uma conversa. Senta, precisamos conversar, disse, apontando para a cadeira à sua frente com um gesto que parecia mais um comando do que um convite. Valentina obedeceu, já se preparando mentalmente para mais uma rodada de críticas ou novas regras de economia doméstica. Mas, para sua surpresa, ele sorriu. Um sorriso largo, quase triunfante, enquanto tamborilava os dedos sobre a mesa. Sabe, eu estava pensando, começou, pausando como se saboreasse o efeito das palavras. Acho que devemos nos divorciar. Valentina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Divorciar? A palavra ecoou em sua cabeça como um tiro. O que você disse? Foi tudo que conseguiu balbuciar, enquanto ele se espalhava na cadeira, observando sua reação com um misto de curiosidade e desdém. Cansei, Valentina. Cansei de tudo isso. Fez um gesto vago com a mão como se descartasse anos de vida compartilhada. Nossa filha já é adulta, você já é avó. Vivemos o suficiente juntos. Não faz sentido continuar. Ela tentou engolir a seca na garganta. Mas por quê? A pergunta saiu fraca, quase infantil.
Ué, o que não está claro? Anatoly franziu o senho, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Me encheu. E meu negócio está crescendo, tenho perspectivas, olhou-a de cima a baixo, com um desdém que doía mais que palavras. E você? Você continua a mesma, uma ratinha cinzenta da policlínica. Foi então que Raíssa Semyonovna apareceu na porta da cozinha pálida, os lábios apertados em uma linha fina. Encara o filho como se o visse pela primeira vez, ou como se, finalmente, enxergasse quem ele era de verdade. Valentina, por sua vez, permaneceu imóvel, as mãos geladas sobre o colo. 30 anos de casamento, uma filha, netos, uma casa construída juntos, e tudo se resumia a um me encheu, jogado no ar com a mesma leveza com que se descarta um papel amassado. Sua mente girava em torno de uma única pergunta: para onde eu vou? Como vou viver? Mas bem no fundo, tão fundo que ela mal ousava admitir, outra ideia pulsava, tímida e perigosa: será que afinal vou ser livre? O domingo amanheceu nublado. O céu, pesado de chumbo, prometia chuva ainda pela manhã. Valentina ficou parada junto à janela, esfregando xícaras que já brilhavam de tão limpas, os olhos perdidos no pátio cinzento lá fora. Desde a conversa da noite anterior, sentia-se como se tivesse sido trocada por uma estranha. Dentro dela, um vazio estranho, como se a alma tivesse sido sugada por um golpe inesperado. Anatoly saíra cedo, por trabalho, como sempre fazia nos fins de semana. Raíssa Semyonovna mexia em suas ervas no parapeito da janela, lançando olhares furtivos e preocupados na direção da nora. O toque do telefone quebrou o silêncio do apartamento. Valentina estremeceu, deixando cair o pano de prato. Mãe, sou eu, Ala. Olha pela janela. A voz da filha soava cálida, firme. Quando ela espiou lá fora, viu o carro azul familiar estacionado embaixo. De repente o coração disparou, e os olhos arderam com lágrimas contidas. Não chore, ordenou a si mesma, apertando os punhos. Não agora. Não na frente da filha. Ala apareceu no apartamento 5 minutos depois, enérgica, com uma sacola de grife na mão. Ao ver a mãe, hesitou por um segundo. Tempo suficiente para notar os olhos inchados e as olheiras fundas, antes de avançarem e abraçá-la com força. Você emagreceu, constatou, examinando o rosto da mãe com uma atenção que Valentina não via há anos. O que está acontecendo? Nada demais. Só estou cansada, tentou desviar, mas sob o olhar penetrante da filha, não teve forças para mentir. Vamos para a cozinha. Vou fazer chá. Raíssa Semyonovna, ao ver a neta, iluminou-se. Abraçou Ala com força e sussurrou algo em seu ouvido. A jovem ouviu atentamente e depois olhou para a mãe com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Quando as três se sentaram à mesa da cozinha, Valentina respirou fundo e começou a falar. Primeiro com voz trêmula, como se duvidasse das próprias palavras, depois com uma firmeza que parecia brotar de um poço esquecido dentro dela. Contou sobre a conversa da noite anterior, sobre o anúncio frio de Anatoly, sobre seus medos. Então ele quer o divórcio, Ala franziu a testa, batendo os dedos na mesa, um gesto herdado do pai. E claro, não pensou em você. Onde vai morar? De que vai viver? Para ele isso não importa. Não importa mesmo, murmurou Raíssa Semyonovna, ajustando os óculos. A casa está no meu nome, e não pretendo colocar minha nora na rua. Mas meu filho, suspirou. Ele é esperto. Não vai desistir tão fácil. Ala levantou-se e começou a andar pela cozinha, mordiscando o lábio inferior, pensativa. Mãe, disse finalmente com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas, você tem direito à metade de tudo o que foi adquirido durante o casamento. Não importa em nome de quem está. Por lei, tudo que foi comprado juntos deve ser dividido. Mas nada está no meu nome, Valentina deu uma risada amarga. A casa é da sogra. O carro ele colocou no nome da irmã. Há anos que não vejo um tostão do que ele ganha, só recebo dinheiro para comida como esmola. Isso se chama ocultação de renda, Ala segurou a mão da mãe. E por isso ele pode responder seriamente. A Receita adora casos assim. Receita? Valentina olhou para a filha, assustada. Você quer que eu faça uma denúncia contra o seu pai? Ainda não. Ala sorriu suave, mas com os olhos brilhando de determinação. Mas juntar informações não faz mal a ninguém. Você guardou algum documento? Contratos antigos, recibos, talvez um testamento? Na despensa tem um baú, lembrou Raíssa Semyonovna de repente. Valia guardava tudo lá, papéis dela, papéis nossos. Ele nunca mexeu nessas coisas. O baú velho, forrado com couro rachado pelo tempo, estava encostado no canto mais fundo da despensa, atrás de potes de geleia empoeirados. Cheirava mofo e papel envelhecido.
Quando Valentina abriu a tampa pesada com um rangido, o passado soprou em seu rosto, cheiro de infância, de juventude, de sonhos que há muito haviam sido enterrados. Olha isso, mãe, ela puxou um envelope amarelado. É a letra do vovô. Valentina congelou. Nas mãos da filha estava o testamento. Seu pai, Stepan Mikhailovich, falecido em 1995, havia deixado para ela um terreno a 15 quilômetros da cidade, 600 metros quadrados de terra fértil e uma casa de madeira sólida. Meu Deus, eu tinha esquecido completamente, sussurrou, passando os dedos pelas letras desbotadas. Foi na primavera de 1995. Uma primavera fria. Meu pai já estava muito doente, mas se aguentava com todas as forças. Naquele dia ele me chamou para o quarto dele pequeno, com um ícone no canto e fotos antigas nas paredes. Tirou do armário um papel dobrado com cuidado. Valiusha, estou te deixando a Dasha, disse, olhando nos meus olhos. A terra é boa, a casa é forte. Morra lá ou venda se as coisas ficarem muito difíceis. Pai, você vai melhorar? Ela não aguentou, abraçou, surpresa com quanto ele havia emagrecido, com a pele fina nos templos. Tudo a seu tempo, filhinha. Ele a acariciou como fazia quando ela era pequena. Mas os papéis a gente faz agora. Só não se esqueça de registrar direito. Um mês depois, o pai se foi. Anatoly havia descartado a Dasha com um gesto de desdém, um casebre caindo aos pedaços. Só daria prejuízo. E os documentos ficaram esquecidos no baú. A privatização do apartamento aconteceu pouco depois, em 1997. Na época, Anatoly insistiu para que fosse registrada no nome da mãe. Assim pagamos menos impostos, argumentou. Valentina concordou, confiante, afinal, ainda acreditava no marido sem questionar. Mas, aos poucos, ele foi tomando tudo. Primeiro, a conta conjunta no banco, eu entendo mais de finanças. Depois, o cartão de salário dela, é mais prático. Todo o dinheiro em um lugar só. Quando cortaram seu cargo na policlínica e seu salário minguou, ela nem percebeu quando passou a pedir cada moeda a ele como uma esmola. Mãe, você está bem? A voz de Ala a trouxe de volta ao presente. Estou, só me lembrei. Valentina enxugou uma lágrima traidora. Não acredito que posso perder tudo o que restou dos meus pais. Você não vai perder nada. Ala apertou sua mão com força. Vai recuperar o que é seu. Vamos ver o que mais tem aqui. As 2 horas seguintes foram gastas revirando papéis. Contratos antigos de compra e venda, extratos bancários, recibos amarelados. Aos poucos, os documentos foram montando um quebra-cabeça revelador. Anatoly descobriu-se, movia seus negócios através de um primo em segundo grau e 2 amigos de longa data, registrando tudo em nome deles. Em uma das pastas, encontraram até rascunhos de contratos com valores 10 vezes maiores que os declarados oficialmente. Uau! Ala assobiou baixo. O papai construiu um império. Só não pagou os impostos direito. Ele não paga mesmo, pelo que parece, Valentina murmurou, aturdida. Eu nem sabia. Claro que não sabia. Anatoly jamais tocaria no assunto. Ala empilhou os documentos em uma pilha separada com gestos precisos. Não era do interesse dele que você soubesse, disse secamente. Mas agora nós é que vamos usar isso a nosso favor. Valentina olhou para a filha com uma mistura de medo e esperança. Usar? Como assim? De forma legal, mãe, Ala sorriu, como se adivinhasse a preocupação. Primeiro, o testamento da Dasha é válido. Basta irmos ao MFC, Centro de Serviços Públicos, para restaurar os documentos. Aquela propriedade é sua, adquirida antes do casamento. Seu pai não tem direito sobre ela. Valentina pescou, assimilando a informação. Era a primeira vez em anos que ouvia algo que soava como uma vitória. Segundo, continuou Ala passando os dedos pelas bordas amareladas de um contrato. Esses papéis provam seus rendimentos reais. Se chegarmos a um divórcio com disputa de bens, você tem direito à compensação. Raíssa Semyonovna, que até então observava em silêncio do seu canto, mexeu-se na cadeira. Com mãos trêmulas, tirou do bolso do ralo um papel dobrado em 4. Eu também tenho minha parte, disse, voz firme apesar da idade. Vi tudo que meu filho aprontou nesses anos. Todo mês anoto quanto ele traz, onde gasta. 30 anos de vida não foram em vão. Valentina e Ala trocaram um olhar. Mais uma vez a velha mulher a surpreendia com sua perspicácia. Mas por que Raíssa Semyonovna? Valentina gaguejou. Você é a mãe dele. Sou a mãe, repetiu a sogra, simples. E sempre soube que cedo ou tarde a ganância o levaria longe demais. É um pecado que corrói a alma. Olho para ele e não reconheço o menino que criei. Do lado de fora finalmente começou a chuva prometida. Gotas grossas bateram no beiral, lavando a poeira das ruas.
Valentina aproximou-se da janela, observando os filetes de água escorrerem pelo vidro. Dentro dela, algo novo brotava, não medo, não desespero, mas uma centelha parecida com esperança. Precisamos de um plano, declarou Ala, organizando os documentos em ordem lógica sobre a mesa. Primeiro, regularizar a Dasha. Segundo, juntar mais provas dos rendimentos dele. Terceiro, nos preparar para um possível processo. E acima de tudo, agiu com discrição. Ele não pode desconfiar de nada. Você acha que vai dar certo? Valentina virou-se para as duas, voz trêmula. Vai, Ala sentiu firme. Estou aqui. A vovó está conosco. Nós damos conta. Só tenham cuidado, advertiu Raíssa Semionovna sombria. Quando Tolia fica com raiva, vira outro homem. Valentina voltou a olhar pela janela. A chuva apertava, mas lá no horizonte, entre as nuvens rasgadas, um raio de sol teimava em aparecer. Pela primeira vez em muito tempo, ela pensou que talvez, só talvez, sua vida também estivesse começando a clarear. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de tensão. Valentina vivia como se habitasse dois mundos. Um onde continuava a preparar cafés da manhã, lavar roupas e cumprir plantões na policlínica. Outro onde cada detalhe era observado, cada palavra memorizada, cada informação arquivada. A dupla vida a esgotava, mas, estranhamente, também a fortalecia. Na quarta-feira, assim que Anatoly saiu para resolver assuntos, Valentina tirou do esconderijo a chave do cofre doméstico dele. O truque ela havia dominado anos antes. Quando o marido, após o banho noturno, jogava as calças sobre a cadeira, ela conseguia, com um pedaço de massinha escondida na manga do ralo, fazer um molde da chave. O mestre de uma oficina mecânica, que a chamava carinhosamente de pombinha maltratada, havia feito a cópia. O cofre abriu-se com um clique surdo. Suas mãos tremiam, o coração batia tão forte que ela sentia o pulso na garganta, mas a determinação superava o medo. Dentro, maços de documentos amarrados com elásticos e algumas pilhas de dinheiro. Concentrou-se nos papéis, contratos, recibos, tabelas com números. Fotografou página por página no celular novo de Ala, um aparelho com boa câmera e memória generosa, deixado de propósito para aquele fim. Reconheço ter recebido a quantia de 850 mil rublos, que me comprometo a devolver no prazo, com juros de 18% ao ano. Valentina quase deixou escapar um grito. Seu marido, portanto, emprestava dinheiro a juros abusivos. Um verdadeiro agiota. E eu na policlínica servindo chá de saquinho e biscoitos baratos, murmurou amargurada. Clique. Mais uma foto. Outro documento. Um contrato com a All Metal Service, datado do mês anterior. Valor, 2.800.000 rublos. Assinatura do diretor e carimbo. Mas o nome do diretor lhe soava familiar. Kostrov Igor Vladimirovich, o primo em segundo grau de Anatoly, um homem sempre bêbado, de rosto vermelho e risada alta. Testa de ferro, lembrou-se do termo que Ala usará. Era assim que ele operava. O estalo da fechadura da porta fez gelar. Será que Anatoly havia voltado? Com mãos ágeis, reorganizou os papéis, fechou o cofre e saiu do escritório justamente quando os passos pesados do marido ecoaram pelo corredor. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, desconfiado, ao vê-la perto da porta do seu sanctum. Tirando o pó, respondeu Valentina, mostrando o pano de limpeza que Previdente trouxera consigo. O coração ainda disparado forçou um sorriso submisso. Anatoly a examinou com olhares estreitos. Ultimamente você anda estranha, comentou voz baixa. Mexendo aqui, cochichando com a filha. Está escondendo algo de mim? Como assim, Tolia? Ela baixou os olhos, fingindo surpresa. Só estou cansada. Você sabe que mudaram meu horário na clínica. Cuidado, rosnou ele franzindo a testa. Não gosto de artimanhas. Pelo resto da semana, Valentina redobrou a cautela. Da clínica para casa sem desvios. Nenhuma ligação suspeita, jantar sempre na hora. A esposa perfeita, sorriso resignado, olhar baixo. Até a postura curvada como se carregasse um fardo invisível. Você tem jeito para atriz, comentou Galina Ivanovna, quando se encontraram no depósito de material da policlínica para mais um diálogo sigiloso. Mas não provoque demais. Homens como os seus são perigosos quando irritados. Eu sei, suspirou Valentina. Mas não tenho escolha. Ala diz que precisamos de mais informações. Falando nisso, Galina baixou ainda mais a voz. Tenho um conhecido. Ex-policial, agora aposentado, faz uns bicos como detetive particular. Homem capaz. Me ajudou quando meu ex escondia bens na época do divórcio. Quer que eu apresente? Na sala ao lado, enquanto dois homens discutiam os detalhes de mais um negócio duvidoso, os números voavam no ar como notas de dinheiro sujo.
15 toneladas a 30 mil por quilo, anunciava a voz rouca de Anatoly, com a autoridade de quem está acostumado a dar ordens. Em espécie. Nada de transferências. Entendido, Dima? E o imposto? Perguntou a segunda voz, hesitante. Que imposto, cara pálida? Explodiu Anatoly, como se a pergunta fosse uma ofensa pessoal. Você nasceu ontem ou quer? Tudo como sempre. Fatura só 1/3 do volume, o resto passa longe do caixa. Depois o coxia cuida da lavagem pela firma dele, tira os 10% dele, e tá tudo limpo. Valentina, escondida atrás da porta entreaberta da cozinha, sentia as mãos tremerem enquanto registrava tudo no celular. Não era medo, ou não só medo. Havia algo mais profundo, uma satisfação amarga, como se cada palavra gravada fosse um golpe de revende contra anos de humilhação. Mas sua maior aliada naquela guerra silenciosa era uma mulher que, à primeira vista, parecia a última pessoa capaz de travar uma batalha, Raíssa Semyonovna. Com seus olhos afiados e a memória mais nítida que uma lâmina, a sogra tirou debaixo do assoalho de sua quarto um caderno gasto, as páginas amareladas pelo tempo. Eu faço isso há 30 anos, explicou, entregando-o à nora com um gesto lento, mas firme. Cada rublo que seu filho trazia para casa estava ali, anotado com uma caligrafia miúda e precisa. No início, era só hábito de uma vida de economia, afinal, havia crescido em tempos em que cada copeque contava. Mas quando os números começaram a inchar além do razoável, ela decidiu, um dia isso vai servir. Raíssa Semyonovna, por que a senhora nunca disse nada? Valentina folheava as páginas, atordoada pela meticulosidade dos registros. A velha suspirou, como se carregasse o peso de décadas de silêncio. Vealienka, eu via tudo. Ver o filho se transformar naquele homem ganancioso doía mais do que ela deixava transparecer. Você acha que foi fácil assistir ele te esmagar dia após dia? Mas ele é como pedra. Palavras não adiantam nada. Só um tropeço próprio vai fazê-lo cair. Agora, porém, ela estava cansada. Cansada da avareza que negava remédios a ela mesma, que havia deixado a nora na miséria enquanto ele ostentava riqueza, que acumulava dinheiro como um dragão em sua caverna. Isso já não é economia, filha. Isso é pecado. Viktor Sergeyevich, o detetive aposentado indicado por Galina, assobiou baixo ao analisar os documentos. Vocês têm material aqui para 2 processos criminais, fácil. Balançou a cabeça, incrédulo. Seu marido burla a receita há anos. O esquema é primitivo, mas eficiente. Compra sucata com notas frias, vende parte no papel, parte por baixo do pano. Renda líquida? Uns 250 mil por mês. Só o que a gente consegue provar, acrescentou Ala, cruzando os braços. Aposto que tem mais. Vocês já têm o suficiente para levar isso à justiça, concluiu o detetive, olhando Valentina nos olhos. Mas se preparem. Homens como ele não desistem sem lutar. Enquanto isso, Ala havia ajudado a mãe a regularizar os documentos da Dasha. A ida ao MFC Centro de Serviços Públicos transcorreu sem percalços. Anatoly, envolvido em outra de suas transações, nem notou a ausência da esposa. Você tem certeza que ele não checa minhas ligações? Valentina apertava as pastas contra o peito ao voltar, o rosto ainda tenso. Com certeza checa, Ala respondeu serena. Por isso usamos meu celular para tudo que importa. E já instalei um app de mensagens criptografadas para você. Um sorriso fraco escapou dos lábios de Valentina. Nunca imaginei que aos 52 anos teria que aprender a ser espiã. E eu nunca imaginei que ajudaria minha mãe a espionar meu pai. Ala apertou a mão dela com força. Mas foi ele quem escolheu esse caminho. O momento mais aterrorizante veio no início de março. Valentina, convencida de que Anatoly havia viajado para uma cidade vizinha em negócios, decidiu revisitar o cofre dele. O detetive precisava confirmar datas em contratos recentes, e ela fotografava um documento quando ouviu o som inconfundível, a chave girando na fechadura da porta da frente. O coração disparou. Fechar o cofre. Devolver a chave ao esconderijo. Esconder o celular. Mas onde ela se esconderia? Os passos de Anatoly ecoavam pelo corredor, direto para o escritório. Valentina jogou-se atrás da cortina pesada junto à janela, rezando para que a sombra a ocultasse. Não se preocupe, Sergei. A voz de Anatoly soou alta, como se quisesse garantir que ninguém mais estivesse no cômodo. Os papéis estão todos no cofre. Vou pegar agora. Uma pausa. Não, não tem ninguém aqui. A mulher tá no trabalho, a velha dorme no quarto dela. Valentina prendia a respiração. Através da fresta entre a cortina e a parede, viu o marido abrir o cofre, revirar os documentos, retirar uma pasta. De repente, ele parou. Franziu o senho. Cheirou o ar. Estranho, murmurou. Parece que tem perfume aqui.
Perfume. Na pressa, ela havia borrifado o pulso pela manhã, um gesto automático de outros tempos. Um erro estúpido e imperdoável. Ah, deve ser a mãe, Anatoly decidiu, fechando o cofre com um baque. Finalmente resolveu arrumar esse escritório. Tá indo aí, Sergei. Em meia hora tô aí. Quando a porta se fechou atrás dele, Valentina desabou no chão, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Por pouco. Na próxima vez poderia não ter tanta sorte. Você não vai mais arriscar. Ela foi categórica ao saber do ocorrido. Já temos provas suficientes. E agora? Valentina torcia as mãos em torno de uma xícara de chá, a voz trêmula. Agora esperamos o momento certo. A filha respondeu, firme. E nos preparamos para o golpe final. A manhã de abril amanheceu ensolarada, mas a casa dos Krasnov estava mergulhada em penumbra. As cortinas fechadas. A única luz vinha de um abajur fraco no corredor. Valentina acordou com um ruído estranho, algo entre um gemido e um suspiro pesado. Levou um segundo para identificar. Era o som de algo caindo no quarto de Raíssa Semyonovna. Correu até lá e encontrou a sogra semideitada no chão, uma mão no peito, a outra estendida em direção à mesa de cabeceira. Vê a Alia. A voz da velha mal se ouvia. Me sinto mal, meu Deus. Valentina ajoelhou-se ao seu lado, ajudando-a a se sentar. Pressão. Murmurou, já agindo como a enfermeira experiente que era. O rosto de Raíssa estava pálido, os lábios azulados. O aparelho marcava 220 por 120, números críticos para uma mulher de 70 anos. Os comprimidos comuns, racionados nas últimas semanas, não fariam efeito. Precisamos de hospitalização urgente, Tolia. Gritou, saindo apressada para o corredor. Chama a ambulância. Sua mãe está mal. 20 minutos depois, que pareceram uma eternidade, a equipe médica chegou. Valentina relatou os sintomas, o histórico, os últimos sinais vitais, com a precisão de quem passará a vida salvando outros, mas nunca imaginara fazer isso pela própria família. Anatoly permanecia à parte, batendo os dedos no batente da porta, o cigarro apagado entre os lábios. Hospitalização é obrigatória, sentenciou o médico da ambulância. Estado grave. Risco de complicações. No pronto-socorro da cidade, o caos era o habitual. Vozes, maçãs, o cheiro antisséptico misturado ao desespero. Raíssa Semyonovna foi levada direto para a UTI. Valentina corria entre a recepção e o corredor, onde Anatoly fumava, recusando-se a entrar. Precisamos dos remédios agora. Ela explicou, assim que o plantonista saiu da sala. Importados. Aqui não tem. Custa 8.000 frasco. Asterisco. O quê? Anatoly quase engasgou com a fumaça. Você tá louca? Onde eu vou arrumar esse dinheiro? Asterisco. Tolia, é sua mãe. Valentina não aguentou. Você tem isso e muito mais no bolso neste exato momento. Asterisco. Que o Estado pague, cortou ele, jogando a bituca no chão. Não é para isso que a gente paga impostos? Ela o encarou como se visse um estranho. 30 anos de casamento, e naquele instante era como se não o conhecesse. Na sua mente surgiram as imagens das maços de notas de 5.000 que vira no cofre uma semana antes. Vamos falar com o médico, disse, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Juntos, asterisco. O cardiologista, um homem jovem com olheiras de quem já vira demais, foi direto. O quadro é crítico. Sem os medicamentos específicos, as chances são mínimas. Infelizmente não temos eles aqui. Não estão na lista do SUS. Fez uma pausa. E quanto custaria o tratamento completo? Anatoly olhava para o chão, os maxilares tensos. Entre 15 e 20 mil. 20 mil? Asterisco. Ele explodiu, finalmente levantando os olhos. A voz de Anatoly ecoou tão alta pelo corredor que várias pessoas se viraram. Vocês estão todos loucos? Minha mãe sobrevive sem esses remédios caros. O médico endireitou-se, olhando-o com espanto mal disfarçado. Eu não seria tão otimista. Sem o tratamento adequado, ela pode não resistir. É um quadro grave, com risco de AVC. Como você pode dizer isso? Valentina interrompeu, a voz quebrando pela primeira vez. Algo dentro dela se partiu, como uma barragem que após anos contendo tudo finalmente cedeu. Você ganha mais de 100.000 por mês. Eu sei de tudo, dos seus negócios sujos, das suas mentiras. O rosto de Anatoly ficou vermelho. Ele agarrou o braço dela com força, os dedos cravando-se na pele. Do que você está falando? Sibilou olhando ao redor, constrangido pelos olhares fixos de enfermeiras, pacientes e médicos. Você perdeu o juízo? Valentina arrancou o braço. Está me machucando. O silêncio tomou conta do corredor. Todos observavam a cena. A jovem enfermeira levou a mão à boca, chocada. Um paciente idoso balançou a cabeça, o desprezo estampado no rosto.
Anatoly, percebendo os olhares, torceu a boca em um gesto de desdém. Bom, está bem. Tirou a carteira do bolso e retira os 5.000, é tudo que tenho agora. Dá para começar, depois a gente vê. Isso nem cobre 1/3 do tratamento, o médico respondeu, sombrio. Então, quem sabe, é melhor interná-la no asilo? Retrucou Anatoly com um sorriso amargo. Por que prolongar o sofrimento se o tratamento é tão caro? As palavras caíram no corredor como uma pedra no lago. Valentina sentiu o peso do constrangimento, a vergonha por ter aguentado aquele homem por tanto tempo. Mas, no fundo, algo gelado e firme tomou conta dela. Como se o medo e a dúvida tivessem sido levados pela onda de raiva e nojo. Eu mesma vou comprar os remédios, disse ao médico baixa, mas firme. Hoje ainda. Faça como quiser, resmungou Anatoly. Mas não conte comigo. Tenho coisas mais importantes para fazer. Virou-se e saiu a passos largos, sem olhar para trás. Valentina o observou ir embora, sentindo os olhares sobre si. Esse é seu marido? O médico perguntou, quando Anatoly já havia desaparecido pela porta. Ele sempre foi assim tão cruel? Eu não sou mais esposa dele, respondeu Valentina, surpreendendo a si mesma. Em breve, os papéis estarão prontos. A notícia sobre a doença de Raíssa Semyonovna se espalhou rápido pela clínica. Quando Valentina chegou ao trabalho atrasada com os olhos inchados de noites mal dormidas, foi cercada pelas colegas. Todo mundo já sabe, sussurrou Galina Ivanovna. As meninas resolveram ajudar. Quem pôde doou. Ao meio-dia, numa pequena caixa de chá, havia quase 12.000 rublos, notas amassadas, moedas, até a premiação recém-recebida de uma enfermeira do andar de baixo. Não chore, ordenou Galina, quando Valentina, ao ver o dinheiro, não conseguiu segurar as lágrimas. Pega isso e vai à farmácia. Depois agradece a todos. Naquela noite, sentada ao lado da cama de Raíssa na enfermaria, Valentina contou tudo. A discussão com Anatoly, o dinheiro arrecadado pelas colegas, sua decisão. Você está fazendo certo, filha, disse a sogra, com uma clareza surpreendente apertando sua mão. Não dá para viver com um homem desses, mesmo que seja meu filho. Você não está brava? Valentina olhou para ela, confusa. Com você? Raíssa sorriu fraca. Você se tornou uma filha para mim nesses anos. Quanto ao meu filho? Suspirou, olhando pela janela para o céu noturno de primavera. Não sei onde errei na criação. Talvez o tenha mimado demais depois que o pai morreu. Fez uma pausa. Sabe, só enxerguei quem ele era de verdade quando começou a maltratar você. Mas tinha medo de falar. Achava que com o tempo as coisas melhorariam. Agora vejo que não. E está certo que não melhoraram. Valentina concordou, a voz firme. Alá chegou da cidade. Vizinha naquela mesma noite, assim que soube do ocorrido. Diferente da mãe, não escondeu a fúria. Sempre soube que meu pai era mesquinho, mas até esse ponto. Andava de um lado para outro na cozinha do apartamento alugado. Colocar a própria mãe num asilo. Mas eu pensei que precisávamos nos preparar mais. Valentina começou, insegura. Já nos preparamos por 2 meses. Cortou a filha. Temos todas as provas dos rendimentos dele. O testamento do vovô já está pronto. As testemunhas estão dispostas a depor. O que mais estamos esperando? Mãe, você está tomando a decisão certa, acrescentou mais suave, ao ver a hesitação no rosto da mãe. Como pode ficar com ele depois disso? Valentina assentiu devagar. Você tem razão. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Mas é melhor tarde do que nunca. No dia seguinte, ao passar por uma vitrine de loja de roupas, parou de repente. Uma blusa de seda azul celeste chamava sua atenção. No bolso 1.000 rublos. Galina havia enfiado o dinheiro ali na véspera, dizendo que era para o almoço. Valentina não tinha intenção de almoçar, não estava com fome. Mas a blusa. Quando saiu da loja com a sacola na mão, sentiu um alívio inesperado. Era a primeira coisa que comprava para si em 2 anos. Antes todo o dinheiro ia para comida, remédios, contas. Ao chegar em casa, jogou fora as chinelas velhas com os saltos gastos. Quantas vezes havia pensado em comprar um par novo, mas sempre economizava andando com aquelas ruínas nos pés. Agora não mais. Tiraria do armário as pantufas bonitas que Alá lhe dera no último aniversário. Ao passar pelo espelho, parou. Quando foi a última vez que realmente se olhou? Não um vislumbre apressado enquanto arrumava o cabelo para o trabalho, mas de verdade? A mulher no reflexo estava cansada, mas havia algo novo nos olhos. Ruguinhas nos cantos, fios brancos nas têmporas, tudo igual, e ainda assim diferente. Uma postura mais ereta, um brilho de determinação. Tudo vai ficar bem, disse ao próprio reflexo. Eu não tenho mais medo. No canto do corredor, o telefone tocou. Mãe, os documentos estão prontos, Alá informou com voz profissional.
Amanhã de manhã nos encontramos no cartório. Esteja preparada. Ele vai fazer um escândalo. Estou pronta, respondeu Valentina calma. Mais do que nunca. Antes de dormir, ligou para o hospital. A enfermeira de plantão disse que Raíssa Semyonovna estava melhor. Os remédios estavam fazendo efeito. Diga a ela que amanhã vou entrar com o divórcio, pediu Valentina. Com certeza vou dizer, respondeu a enfermeira com calor. Fique firme, Valentina Stepanovna. Estamos todas com você. Ao adormecer, lembrou-se das palavras de Galina, ditas na despedida em frente ao hospital. Mantenha a dignidade. Não se rebaixe ao nível dele. Pois bem, ela faria o possível. 30 anos de humilhação e medo haviam terminado. Amanhã, uma nova vida começaria. O cartório do distrito, um prédio de 2 andares com colunas na entrada, parecia solene até na manhã cinzenta de maio. Valentina subia os degraus sentindo uma estranha leveza no corpo. 32 anos antes, havia entrado ali como uma noiva feliz, vestida de branco. Hoje, voltava para desmontar o que há muito se transformará numa prisão. Alá esperava à porta, impecável num tailleur profissional. Ao ver a mãe, sorriu com encorajamento e apertou sua mão. Pronta? Como nunca, respondeu Valentina, ajustando a nova blusa azul. No corredor, perto da sala, avistaram Anatoly. Ele havia chegado antes e estava incomumente formal. Terno escuro, sapatos engraxados, um sorriso presunçoso no rosto. Ao lado de Anatoly, seu companheiro de sempre, Serioja, mexia-se de um pé para o outro, testemunha fiel de todas as transações duvidosas. O casal chegou, não é? Ironizou Anatoly, percorrendo mulher e filha com um olhar sarcástico. Então, Valentina, pronta para ficar com as migalhas? Ela sentiu em silêncio, recordando o conselho de Alá, não reaja às provocações. Deixe-o pensar que venceu. Dentro do gabinete, uma funcionária de meia-idade, com olheiras de quem já vira muitos dramas familiares, organizava os documentos sobre a mesa. Sua voz monótona ecoou no ambiente. O pedido de divórcio foi protocolado por Anatoly Viktorovich Krasnov. Valentina Stepanovna Krasnova concorda com a dissolução do casamento. Há dúvidas ou objeções quanto ao procedimento? Nenhuma, respondeu Anatoly, estirando-se na cadeira com arrogância, cruzando as pernas. É um acordo mútuo, sem exigências. Certo, Valiusha? O diminutivo saído de seus lábios soou como um insulto. Até a funcionária, a senhora Zax, franziu o senho, incômoda. Por favor, esclareçam como foi resolvida a questão dos bens adquiridos em conjunto, continuou ela, mantendo o tom profissional. Anatoly soltou uma risada larga. Que bens? Fingiu espanto, olhando de relance para Serioja, que sufocou uma gargalhada na manga da camisa. Não temos nada em comum. A casa é da mãe, o carro é da irmã, os negócios estão em nome de amigos. Virou-se para Valentina com desdém. Você não tem nada, Valiusha. Para onde vai correr agora? Pra filha. Zombou, ignorando o olhar reprovador da funcionária. Eles já têm 2 filhos e um apartamento minúsculo. Quanto tempo vão aguentar você? Valentina permaneceu imóvel, os dedos crispados sobre a bolsa, o olhar fixo num ponto vazio à frente. Aguente mais um pouco, repetia a si mesma. Deixe ele se afundar sozinho. Nesse momento a porta do gabinete se abriu. No umbral, apoiada pela amiga Galina Ivanovna, apareceu Raíssa Semyonovna pálida, mais magra após a doença, mas com a coluna ereta e um brilho determinado nos olhos. Mamãe? Anatoly se levantou pela metade, atônito. Você deveria estar no hospital. Recebi alta hoje de manhã, respondeu a idosa, avançando com passos firmes até sentar-se ao lado da nora. Valentina não sabia que ouviria. Quis fazer uma surpresa. Mas por quê? Gaguejou Anatoly, perdido. Você não pode se abalar. E não estou abalada, e cortou Raíssa Semyonovna, endireitando ainda mais as costas. Vim apoiar a Valentina. Apoiar? Repetiu ele, incrédulo, o olhar saltando entre mãe e esposa. De que lado você está? Do lado da justiça, filhote, disse a velha mulher, simples e direta. O silêncio que se instalou era denso. A senhora Zax tossiu, constrangida, tentando retomar o controle. Bem, se a questão dos bens está resolvida, peço que assinem aqui. Espere, interrompeu Valentina, suave mas firme. Tirou da bolsa uma pasta grossa, amarrada com cordões. Os dedos tremiam ligeiramente, mas a voz não vacilou. Tem uma contestação sobre a divisão de bens. Anatoly solitou um riso desdenhoso. Que bens, mulher? Você é surda? Eu já disse, você não tem nada. Eu não tenho, concordou Valentina, abrindo a pasta. Mas nós temos. Muito. Colocou sobre a mesa o primeiro documento. Testamento restaurado de meu pai. Um terreno de 600 metros quadrados com casa, a 15 quilômetros da cidade.
Recuperei os papéis nos arquivos. É propriedade minha, herdada. Pegue essa ruína então. Retrucou Anatoly, torcendo o nariz. Para quem você acha que isso serve? Valentina não se abalou. Retirou outra folha. Declarações de renda reais, 250 mil rublos por mês, contra os 25 mil declarados. O sorriso de Anatoly congelou. Uma sombra de pânico cruzou seu rosto. Que absurdo é esse? De onde você tirou isso? Não terminei, continuou ela, agora com um tom de aço na voz. Aqui está a ação para a divisão de bens ocultos. Por lei, tudo adquirido no casamento se divide, independente de estar em nome de quem. A senhora Zax observava a cena boquiaberta. Serioja se mexeu na cadeira, tentando espiar os papéis por sobre o ombro de Anatoly. Isso é falsificação. Arfou ele, empalidecendo. Você não pode. Não posso o quê? Valentina o encarou. Não saber dos seus 250 mil por mês? Das transações em dinheiro vivo, dos empréstimos a juros abusivos, das contas em nome de laranjas? De onde você acha que eu tirei isso? Anatoly esticou a mão para agarrar a pasta, mas ela a afastou com um movimento rápido. Em seguida colocou outro documento sobre a mesa. Testamento de Raíssa Semyonovna. O apartamento passa a ser meu. Assinado e autenticado na semana passada. O quê? Anatoly virou-se para a mãe, os olhos injetados. Você não pode fazer isso. Essa casa é nossa. É minha, filho, corrigiu Raíssa Semyonovna serena. Privatizada em meu nome, como você mesmo insistiu há 25 anos. Tenho todo o direito de dispor dela como quiser. Eu vi tudo, continuou a idosa, fitando-o sem pestanejar. Como você tratava sua mulher, como sugava cada copeque dela, como me negava remédios. Chega de envergonhar esta família. Cansei da sua ganância. Anatoly parecia petrificado. O sangue havia abandonado seu rosto, deixando-o cinzento. Virou-se para Serioja em busca de apoio, mas o amigo desviou o olhar, claramente sem vontade de se envolver na tempestade. Por fim, Valentina depositou o último papel. Denúncia à Receita Federal por sonegação fiscal e ocultação de renda. Ainda não foi enviada, mas está pronta. Agora, eles vão querer conversar com você sobre seus rendimentos. O silêncio que se seguiu era de tumba. A senhora Zax permaneceu imóvel, a caneta suspensa no ar, como se dúvida que aquilo fosse real. Em anos de carreira nunca vira um divórcio tomar tal rumo. Anatoly levantou-se lentamente. Seu rosto se contorceu em fúria. Você vai se arrepender disso, sibilou, inclinando-se sobre Valentina. Arrepender de quê? Ela retorquiu sem recuar. Que me bata aqui, diante de testemunhas. Ou que me expulse da casa que agora é minha por direito. Ou que pare de me dar o dinheiro que, aliás, nunca vi em 30 anos. Ergueu-se, ficando face a face com ele. Pela primeira vez em 3 décadas de casamento, não baixou os olhos. Não recuou. Permaneceu ereta, o queixo erguido sustentando seu olhar. Não tenho mais medo de você, Anatoly, disse baixa e firme. Acabou. Agora você escolhe. Ou nos divorciamos em paz, dividindo o que é justo, ou começa uma guerra que você perderá. Auditoria fiscal, processo judicial, talvez até criminal. Seus olhos percorreram o rosto do marido, o da mãe, o da filha, uma muralha inesperada. Anatoly buscava uma fresta, um ponto fraco onde pudesse atacar, mas só encontrou determinação. Você não vai provar nada, murmurou, a voz sem a confiança de antes. Já provei, Valentina deu de ombros. Documentos, testemunhas, gravações, fotos dos esconderijos de dinheiro. Tudo aqui. Escolha. Alá, que observava em silêncio, finalmente intervém. Papai, a mamãe está te oferecendo a única saída inteligente. Se isso chegar aos tribunais, você perde muito mais. Aceite. Anatoly afundou de volta na cadeira como se lhe tivessem furado os pulmões. Os ombros caíram. O olhar se apagou. De repente, ele parecia anos mais velho, perdido em si mesmo. Um suspiro pesado escapou-lhe antes que a palavra saísse rouca e resignada. Está bem. O que você quer? Justiça, respondeu Valentina simples e direta. Alá já tinha o acordo de divisão de bens pronto nas mãos. Você assina, e nós nos separamos sem processos, sem a Receita Federal respirando no seu pescoço. Estendeu-lhe o documento. Anatoly nem sequer folheou as páginas antes de rabiscar sua assinatura larga e irregular, como se cada traço o esvaziasse um pouco mais. A funcionária de Zax, que observava a cena com interesse mal disfarçado, tossiu discretamente. Bem, se a questão dos bens está resolvida, sugiro que prossigamos com o divórcio. Valentina assentiu. Sem hesitar, assinou nos lugares indicados. A mão já não tremia. 30 anos de medo terminaram no rascunho de uma caneta.
Quando tudo estava encerrado, Anatoly levantou-se em silêncio. Caminhou até a porta sem olhar para ninguém, mas parou no limiar. Virou-se uma última vez, fitando a ex-mulher com uma mistura de espanto e algo que poderia ser respeito. Nunca imaginei que você fosse capaz disso. Eu também não, respondeu Valentina baixa. Até a próxima se precisar nos vermos no tribunal. A porta fechou-se atrás dele. Raíssa Semyonovna segurou a nora pelo braço, os olhos brilhando. Pronto, minha filha. Você está livre. Galina Ivanovna, que até então permanecerá quieta junto à parede, aproximou-se e abraçou a amiga com força. Orgulho-me de você, Valiusha. Você foi corajosa. E então aconteceu algo inesperado. Valentina riu. Um riso leve e solto como não ria há décadas. O peso dos últimos meses dissipava-se, dando lugar a uma sensação nova, uma liberdade tão vasta que parecia não ter limites. Do lado de fora, a nevasca de janeiro dançava contra as vidraças, desenhando padrões intrincados no gelo. 8 meses depois, o apartamento dos Krasnov, agora só das mulheres da família, cheirava canela e baunilha. Raíssa Semyonovna, com os movimentos precisos de quem domina uma arte antiga, amassava massa para os pirogues na mesa da cozinha. Valentina cortava maçãs, murmurando uma canção entre dentes. Vovó, por que a massa precisa ser sovada tanto tempo? Perguntou Kiriusha, de 6 anos, balançando as pernas no banco alto enquanto observava a bisavó com curiosidade infantil. Para amassar a felicidade, sou Nico, respondeu Raíssa, piscando para ele. Quanto mais sovar, mais tempo ela fica na casa. E o açúcar? Pode ser mais? Pode, confirmou Valentina, sorrindo. Hoje é dia de festa, não é, Alotcheka? A filha, arrumando os pratos na mesa decorada, riu. Para nós, toda refeição em família é festa. O interfone tocou. Era Massim, marido de Alá, com um buquê de rosas para a sogra e uma sacola cheia de guloseimas. Agora sim, a família estava completa. À mesa, as vozes se entrelaçavam. As crianças contavam sobre a escola e o jardim de infância. Massim falava do trabalho. Alá, entusiasmada, descrevia um caso novo no escritório de advocacia. Valentina os observava, e o coração transbordava de uma alegria quieta. Quão simples era ser feliz, não ter que calcular cada palavra, não esperar reprovações, não justificar cada centavo gasto. Vovó, me ensina a fazer pirojki direito. Puxou a Lisa, de 8 anos, pelo avental. Raíssa pegou um pedaço de massa e começou a demonstrar. Assim, com o rolo, abre bem fininho. Coloca a maçã aqui. E fecha os bordinhos, veja. Kiriusha esticou as mãozinhas. Eu também quero tentar. Claro, Zolotko. Suas mãos são pequenas, ágeis, as melhores para pirojki. Valentina observava a cena, pensando em como tudo havia mudado. Depois do divórcio, Raíssa transferira a escritura do apartamento para ela sem esperar pela própria morte. Para que esperar? Dissera na época. Já vivo bem com você, e assim fico mais tranquila. O processo judicial fora surpreendentemente rápido. As provas dos rendimentos ocultos de Anatoly, coletadas durante meses de investigação discreta, eram irrefutáveis, especialmente depois que a Receita Federal passou a examinar seus negócios com lupa. No final, Valentina ganhou pensão mensal de 80 mil rublos e uma parte dos valores que o ex-marido havia escondido. Agora continuava trabalhando na policlínica, mas não por desespero, por escolha. Os colegas notaram a mudança. Valentina andava mais ereta, sorria com mais frequência, já não se encolhia ao ouvir portes batendo. Até a maneira de caminhar era outra, não mais aqueles passinhos cautelosos como se pedisse perdão por ocupar espaço, mas um andar firme e seguro. O dinheiro, a pensão, o salário, as economias, agora tinha outro destino. Partia para os remédios de Raíssa e uma alimentação de qualidade, outra para reformar a dacha, que de casebre abandonado nos arredores transformava-se aos poucos em uma casa de campo aconchegante. E pela primeira vez em anos, Valentina começou a gastar consigo mesma. Comprou um vestido de veludo grená elegante, matriculou-se em um curso de informática para não ficar para trás e até planejou férias de verão com a filha e os netos à beira-mar. Pela primeira vez na vida, Anatoly não aceitou a derrota de imediato. Nas primeiras semanas após o divórcio, tentou intimidá-la, apelar para a piedade. Mas era inútil. As multas da Receita e as dívidas minaram seu império, e os antigos amigos sumiram quando o cheiro de problema ficou forte. Agora, ele alugava um quarto minúsculo no mesmo bairro, pagava parcelas atrasadas e tentava reconstruir sua rede de contatos. O reencontro aconteceu por acaso em um dia gélido de dezembro. Valentina saía do plantão na policlínica quando avistou uma silhueta familiar junto ao portão. Valia, espera! Chamou Anatoly, dando um passo à frente.
Há tempo que quero falar com você. Ela parou, olhando com calma. Estou ouvindo, Anatoly. Ele mexia-se de um pé para o outro, como se não soubesse por onde começar. Como você está? E sua mãe? Bem. Raíssa Semyonovna recuperou-se completamente. Graças a bons médicos. E você, como vai? Anatoly fez um gesto vago com a mão. A receita está me matando. Multas, auditorias. O negócio quase faliu. Lamento, disse Valentina. E estranhamente era verdade. Não sentia piedade do tirano que ele fora, mas do homem que por sua própria ganância havia perdido tudo. Escute, Valia, ele segurou-lhe o braço inesperadamente. Pensei muito. Que tal começarmos de novo? Afinal, vivemos juntos tanto tempo. Me acostumei. E você me conhece como a palma da mão. Valentina retirou a mão com gentileza, mas firmeza. Não, tolia. Isso não é possível. Por quê? Ele parecia genuinamente surpreso. Eu quero me desculpar. Mudei. Veja só, a vida já me puniu. Não foi a vida, corrigiu ela, balançando a cabeça. Foram suas próprias escolhas. Mas não é isso. Eu não sou mais a mulher que você podia humilhar. E nunca mais serei. Então está decidido, sua voz soou amarga. Está, confirmou Valentina, serena. Adeus, Anatoly. Afastou-se, sentindo seu olhar nas costas, mas sem medo, sem arrependimento. Só a certeza tranquila de que havia feito a coisa certa. Na policlínica, o tratamento para com ela mudará. Sempre a respeitaram pelo profissionalismo e pela bondade com os pacientes, mas agora havia algo a mais, admiração. Uma admiração pela coragem que ela demonstrara, pela vida que reconstruíra com suas próprias mãos. Valia, é verdade que você denunciou o marido para a Receita? Perguntou-lhe certa vez uma colega novata. Não foi bem assim, respondeu Valentina com um sorriso suave, enquanto ajustava a touca no cabelo. Só parei de esconder a verdade. Na hora do almoço, Nina, a funcionária da recepção, sentou-se ao seu lado. Uma mulher de sua idade, com olhos cansados e gestos trêmulos, como se carregasse um peso invisível nas mãos. Hesitante, começou. Valha, posso te fazer uma pergunta? Como você encontrou forças? Tantos anos juntos. Valentina observou-a com atenção. Reconheceu naquele olhar a mesma sombra que um dia habitara o seu próprio. Você também vive algo parecido, não é? Nina assentiu, lançando olhares furtivos ao redor, como se o marido pudesse ouvi-las até ali. 32 anos, confessou, baixando a voz. Aguento tudo, aguento. Mas semana passada ele me empurrou com tanta força que machuquei o punho. Mostrou o hematoma no pulso, uma mancha roxa que contrastava com a pele pálida. Valentina segurou sua mão com firmeza. Ninguém merece isso, disse, calma, mas intransigente. Nem por dinheiro, nem por medo, nem por nenhuma desculpa. Passaram a pausa inteira conversando. Valentina não deu conselhos, não pressionou. Apenas compartilhou sua própria história, enquanto via algo novo despontar nos olhos de Nina. Um lampejo de esperança, uma centelha de determinação. Esses diálogos começaram a se multiplicar. Ela não buscava ser guia ou pregadora, mas seu exemplo, como uma semente plantada em solo fértil, fazia brotar em outras mulheres a coragem de repensar suas vidas. Num domingo de maio, Valentina trabalhava na dacha. A terra já estava quente e ela plantava flores ao longo do caminho, veludos alaranjados, petúnias delicadas, tabaco perfumado. A casinha transformará-se. Telhado novo, paredes recém-pintadas, molduras entalhadas que um carpinteiro da vila vizinha fizera com esmero. Usava um chapéu de palha de abas largas que a protegia do sol, e cantarolava uma canção antiga, daquelas que o pai adorava. Ao afundar as mãos na terra morna, sentia uma estranha conexão entre seu destino e aquelas plantas, como se sua vida, agora, também lançasse raízes mais profundas, prometendo florescer em cores vibrantes. Como é estranho, pensava. Aos 52 anos, é que estou começando a viver de verdade. Da casa vinham risadas das crianças. Alça as trouxera para o fim de semana, e lá dentro Raíssa Semyonovna, que apesar da idade, renascera como a alma do lugar, organizava tudo para transformar a dacha num verdadeiro lar. Vovó Valha, chamou a voz aguda de Lisa. Vem tomar chá. A vovó Raia fez tortas. Valentina sorriu, sacudiu a terra das mãos e levantou-se. Em momentos como aquele, sentia com intensidade o quão rica era sua vida, não em dinheiro, mas naquilo que realmente importava. Mais tarde, quando as crianças já dormiam e Alça e o marido haviam voltado à cidade, ela ficou à janela, observando o pôr do sol. O dia fora longo, mas a fadiga era boa, cheia de significado. Quer chá? Raíssa Semyonovna entrou com 2 xícaras de infusão aromática. Valentina aceitou, agradecida, e voltou a contemplar o céu.
Sobre a mesa, uma foto recente. Ela, Raíssa, alça com a família, todos sorrindo, verdadeiros. Valenka, obrigada por não ter me abandonado, disse a velha senhora, sentando-se no sofá. O que está dizendo, Raíssa Semyonovna? Valentina riu, tocando-lhe o braço. Você é como uma mãe para mim. Somos família. Família, repetiu a outra, pensativa. Só agora entendi o que isso significa. Não é só ter parentes sob o mesmo teto, mas pessoas que se cuidam, que se alegram juntas. A campainha tocou. Era a Alça, que esquecera alguns documentos. Ao passar pela mãe, parou e a abraçou forte. Mamãe, tenho orgulho de você. Mostrou que a dignidade é uma força. Quando a filha saiu, Valentina permaneceu junto à janela, vendo as últimas luzes do sol pintarem o céu em dourado e púrpura. A vida recém começava e era sua vida, livre, cheia de amor, aberta a possibilidades. Não tenho mais medo de ninguém, murmurou tomando um gole do chá. A xícara aquecia suas mãos. Fora, a noite caía devagar, mas dentro dela ardia uma certeza: estava exatamente onde deveria estar.